Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Barbosa e hoje estou aqui com ela mais uma vez, Tatiana Coab Cafif. Fala, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos de volta. E estamos aqui com esse episódio que a gente está gravando logo depois do Encontro Internacional da ICBS. Essa vez não deu para estar presente, né, Tati? Putz, não deu. Foi duro, mas não deu. Acompanhei de longe. Conta pra gente um pouquinho, Márcio, como é que foi, quais highlights. Tem muitas coisas legais que a gente poderia conversar sobre, assim, mas eu acho que uma das coisas que é interessante para quem acompanha, gosta do Podect, é que a gente levou o Podect pro Congresso. Eu e a Silvia apresentamos um Ignite, uma apresentação curtinha, breve, 5 minutos, num trabalho que a gente fez em coautoria com a Tati, com o João, com a Gil. Foi super legal. O pessoal depois, né, veio trocar uma ideia, queria saber como é que funcionava. É mesmo? Né? Foi bem bacana, bem bacana. Como é que foi? Desculpa, estou te interrompendo. Quero saber como é que foi recebido o Podect, qual foi... Eu acho que o pessoal curtiu a iniciativa, assim, e assistiu a nossa apresentação. A gente falou, a gente trouxe, na verdade, uma ideia de disseminação da ACT, né, mundo afora, e da importância de que ela seja culturalmente sensível. E aí a gente usou o Podect como um caso de exemplo, assim, de como a gente busca fazer isso no Brasil, assim. Mas acho que é um tema de disseminação que apareceu algumas vezes nos Ignites e ao longo do Congresso como um todo, assim. E depois levamos pro Folhes, né? A Silvia fez a sua mágica com a edição e fez mais um daqueles vídeos que, para quem acompanha o SigAct no Instagram, né, já viu um desses no ano passado, em que ela tira tudo do contexto e vira uma conversa, né, que parece sempre na cabeça, mas que na verdade fica bem engraçada, assim. E o pessoal curtiu bastante também. Tivemos muitas risadas, tivemos reacts gravados em tempos reais do Niklas Torneck. Que legal, que legal. Foi bem bacana, bem bacana. E o congresso, como todo, muito legal. A gente assiste uma sala por vez das, sei lá, 7, 8 que estão acontecendo, né? Então a gente precisaria aqui de uma equipe grande para dar conta de tudo. Mas foi uma experiência muito legal. Estar presente lá novamente, colegas do Brasil, se apresentando no Folhes, apresentando workshop, representando o Brasil aí em mesas e sempre estar com colegas de outros lugares do mundo é muito bacana também, né? Eu acho que uma coisa que é muito fera da SBS é que dá a sensação de colocar óleo nas engrenagens clínicas, sabe? De que é isso, é como se você, tipo, aprendesse ainda mais sobre essa arte meio artesanal e que tá na clínica atendendo. Então eu sempre saio do congresso com uma sensação de, tipo, dar um gás na clínica. Com certeza, com certeza. E essa sensação, assim, imersiva, né? De ficar vários dias pensando sobre isso, rodeado de colegas, né? Que a gente admira, que a gente respeita, que a gente gosta. Sempre traz muitas ideias, né? Para a clínica, para quem trabalha com docência como nós, também pensar em modelos de aula. É super rico, super válido. Beleza. Outra notícia que a gente tem que dar, né, Tati, é que esse episódio, esse quarto episódio, ele vai fechar a primeira parte da temporada, né? Quem nos acompanha de outros anos aí já conhece esse formato, né, que a gente tem usado de faz uma sequência de episódios na primeira metade do ano e faz uma segunda sequência na segunda metade. Então a primeira metade encerra com um episódio que vocês estão começando a ouvir nesse momento, mas nós voltamos ainda esse ano para tocar mais uma sequência de episódios no segundo semestre. E se foi difícil para vocês ouvir que esse é o último episódio e alguém aqui sentiu emoções ruins, negativas, fica para entender. Por que é que foi tão difícil? E o que significa se foi tão difícil? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos. Eles já viram o tema, né? Que vai no título do episódio. Não tem tanto suspense. Quem lê o título do episódio não tem suspense, né? Mas vamos lá. Se alguém não leu, do que vamos falar hoje? Eu não lembro do título, mas... Enfim, a gente vai falar de punição, de controle aversivo e de qualquer lugar disso dentro das relações da clínica, do mundo e como é que a ACT olha para isso e como é que a gente pode enxergar tanto os processos da ACT quanto o controle aversivo e a punição e tudo que tem a ver com isso, um pelas lentes do outro. E, putz, foi uma conversa muito legal que eu acho que vai ser muito fera de ouvir. Com certeza. Então, vamos receber hoje uma dupla. Jorge Quinteiro, que é parceiro do SigAct aí de longa data, e o Denis Regis Neto, mas que é mais conhecido, ele vai nos contar essa história logo no início, como Jess. Então, vamos receber o Jorge e o Jess para falar sobre controle aversivo na psicoterapia e na sociedade. Bora lá, pessoal!
Jazz, Jorge, prazer ter vocês aqui com a gente. E a gente sempre inicia pedindo para os convidados se apresentarem, mas eu vou ter que dar uma direcionada hoje, né? Porque, assim, o Jazz, ele já vem, a gente está se conhecendo hoje e eu já estou aqui chamando pelo apelido. Eu vou precisar perguntar, né? Da onde vem o apelido Jazz? E Jazz, já aproveita, já te apresenta e o Jorge pode vir na sequência. Beleza. O meu nome formal para o governo é Denis Jazz, né? Mas meu apelido é Jazz hoje em dia. Já tive um monte de apelidos, uns péssimos. E aí, esse apelido eu ganhei de uma amiga minha da graduação, Ana Ferri, que ela tocava violão, super ligada em música. E aí, em algum momento lá na graduação, o pessoal vai inventando os apelidos e o pessoal às vezes chamava de Denis, né? E aí, por quase um ano me chamaram de Denis. Ela, algum dia conversando comigo, ela olhou para mim e falou assim: Você não tem cara de Denis? Pensar aqui. Denis Jazz, Denis Jazz. Eu vou te chamar de Jazz. E ficou. Isso foi com meus, sei lá, 21 anos na vida. Então eu passei 20 anos sofrendo com o meu nome, para os 21 eu ganhar um apelido que valia a pena. Eu agarrei nele e não soltei mais. O tempo inteiro que eu posso, eu só divulgo isso. Eu já tive cartão, na época a gente ainda tinha cartão, porque eu sou velho nesse nível. Tinha cartão, eu tinha meu cartão, era Jazz também o nome. Boa. Muito bom, Jess. Tipo, se você chega pros pais de um paciente, aí você vai se apresentar. Olá, tudo bem? Senhor, meu nome é Jess. Como estilo musical. Perfeito. Eu adorei. Hoje em dia, algumas pessoas pensam, como é que escreve? Eu falo, igual música, qual é o estilo musical? Muito bom. E alguns perguntam, né? Mas isso é engraçado, porque eu fico pensando para alguns terapeutas, e eu mesmo, né? Quando eu era mais recém-formado, eu estava contando isso agora para vocês, e eu não me apresentava como jazz, porque eu achava que isso é muito informal e não sei o quê. E depois de um tempo eu adotei o nome jazz mesmo, e hoje em dia eu acho meio engraçado, assim. A minha sensação hoje em dia é que, assim, a pessoa vai estranhar até me conhecer. E se ela continuar estranhando depois que me conhecer, aí eu acho que ela se vira com isso, né? Porque é um nome muito legal. Eu acho que se a pessoa não gostou, o problema tá com ela, não comigo. Jazz, e aproveitando, para além do apelido, fala um pouquinho da tua trajetória. Ah, sim. Eu sou formado pela PUC, formei em 2005. Então, acho que até agora eu estou com 21 anos de formado. É muito esquisito pensar isso, assim, não é a sensação que eu tenho. Mas sou formado lá, fiz o mestrado um pouco depois, aprimoramento clínico lá também. Comecei a dar aula no que hoje em dia é o Instituto Par, que é o antigo Paradigma, né, em 2009, depois que eu terminei o mestrado. Fui orientado pelo Banaco, Roberto Banaco, que foi meu supervisor também, uma baita influência para mim, assim, pessoal e profissional. Tive muita influência da Mali Delite também, que foi minha supervisora na graduação, colega de consultório. Acho que eu devo muito na minha carreira a essas pessoas. Aí, lá para 2010, 11, eu entrei na PUC como professor. Fiquei lá, acho que até 2019, 20. Conheci o Jorge lá, fui professor da graduação do Jorge. Nossa. Eu lembro do Jorge, acho que de chinelo, se eu não me engano, uma aula que a gente estava. O Tá Jorge me era desse entregando. porte. E dali eu fiquei esse tempo todo lá, dando aula também no Instituto Par, e em algumas especializações, quando ia sendo convidado. E sempre gostei muito de estudar controle aversivo. Eu acho que é a coisa que eu acho mais legal, mais brilhante. Se tivesse que salvar uma coisa da análise do comportamento, eu salvaria esse campo de estudo. Eu acho que é a coisa mais importante que tem para a gente saber do trabalho clínico. Eu acho que é o mais fundamental. Talvez mais para frente a gente converse um pouquinho disso. Então, Jess, você Então, tá no falando que mestrado, você adora controle aversivo. Que por você não precisa de mais estudar. nada, só de controle aversivo. Esse é o corte que vai ficar, né? Isso. Só para fazer um resumo para os nossos ouvintes já O entenderem a resumo é esse. mensagem. Mas sabe que eu já fui apresentado uma vez, o pessoal fala assim, o Jess, quem é aquele cara da punição? Eu falei, gente, Ô, Jess, a punição? como assim vão achar que eu sou o que pune? Não é que assim, eu passei, sei lá, anos indo em congresso só levando apresentação sobre punição, controle aversivo, então eu virei o cara da punição. E assim, na maior parte do tempo, eu não, claro, não sempre, mas na maior parte do tempo eu não acho que eu sou uma pessoa muito punitiva. Depende de muitas coisas, mas eu não acho que eu sou particularmente punitivo. Mas eu acho que é isso, eu ser reconhecido por isso. É o cara do controle aversivo, que acha que só tem que ter controle aversivo. Essa a síntese. Ô, Jess, a primeira vez que eu ouvi falar de você, eu tava. Acho que é a primeira BPMC que eu fui. E aí eu tava trocando uma ideia, acho que era com o Jean e com a Deb e a Bensur.
E eu falei alguma coisa a ver com. Tipo, sei lá, trouxe algum questionamento a ver com coerção. E aí ele, na hora, os dois olharam e falaram: Ah, isso você tem que perguntar pro Jazz, que é o cara da punição. E aí me apontaram pra você. E aí foi, é isso, a primeira vez que eu ouvi falar do teu nome era o Jazz do cara da punição. Exatamente. E aí, tomara que as pessoas entendam o que é isso, né? O cara que estuda punição, não o que gosta de punir, mas é isso. Virou uma identidade por muito tempo. Mas você é muito mais do que isso, né? Ele é tipo o Ah, contexto eu pra gosto de tudo isso. acreditar que sim. Eu gosto de acreditar que sim. Talvez tenha quem discorde, né? Mas a gente gosta de Ah, com acreditar que certeza. sim. Eles podem mandar no saque, né? Qualquer coisa, se alguém tiver, Pode, né? pode. E Jorge, vamos trazer para a conversa aqui. O Jorge não estou conhecendo hoje, né? O Jorge eu conheço desde 2021, eu acho, por aí, desde o É por início aí, do SIGACT, né? por aí mesmo. É isso mesmo. Eu tô achando interessante como é que as coisas vão evoluindo, né? Jazz, o cara que estuda a punição, Jazz, o cara da punição, Jazz, o pai da punição. O negócio se desenvolve. Mas, cara, legal, tô muito feliz de estar aqui com vocês, né? Então, meu nome é Jorge. Assim, quero começar me apresentando dizendo que eu não sou brasileiro, eu sou venezuelano, né? Então, tô aqui no Brasil já faz um bom tempo, mas, assim, faz parte da minha origem e sinto que é uma coisa, assim, cada vez mais eu tô integrando, assim, né? Então, Pera. é, tem isso, e eu estudei na PUC de São Paulo, me formei em 2017. O Jazz foi meu professor, me viu fenomenologista de chinelo. Ele não foi gentil de não revelar, mas eu ia com uma calça de pijama vermelha também. Então, assim, eu era um personagem bem peculiar, assim, não que hoje não seja. Mas o Jazz, assim, foi um dos professores que me fez gostar de análise do comportamento. Ele me deu o Comportamental 1 e aí eu me lembro assim que eu não entendia muita coisa assim de comportamental ainda, mas o que ele falava que eu conseguia entender me cativou, né? Então, muito legal. Aí me formei em 2017, fiz especialização no Instituto Par, que na época estava como qualificação, né? Hoje é o mesmo curso de especialização. E lá eu conheci o Rodrigo Boavista, que assim foi a pessoa que me introduziu para a ACT, meu supervisor, assim, praticamente desde que eu me entendo por terapeuta, assim, tive outras experiências de supervisão com outras pessoas, e que me formaram muito também, a Mônica Valentim, Raul Manzioni, foram pessoas que foram me apresentando a ACT por diversas lentes, né? É, mas nesse primeiro contato com o Rodrigo eu vi o potencial assim da ACT ajudar a gente a viver diferente, não só atender diferente. E, e assim, para mim a ACT foi uma ponte entre a terapia e esse assunto do controle aversivo também, né? Porque com a esquiva experiencial, vamos dizer assim, no núcleo daquilo que a gente considera a fonte do sofrimento clínico, né? Eu acho que ressoou muito comigo, né? Porque sendo formado na PUC, tendo aula com jazz, foi um assunto que não me foi estranho, né? Ver o sofrimento clínico intimamente ligado com o controle aversivo, com contingências que geram esquiva, tal. Então, é um assunto que eu concordo 100% com o Jazz, porque de que, assim, se tivesse um assunto que desse para salvar, para mim seria esse, porque é uma coisa que a gente vive com tanta frequência e que se espalha tão facilmente, né? As Uhum. contingências de coerção, de esquiva, de punição, que para a gente entender como é que a gente funciona é muito fundamental. A gente entender como que essas contingências funcionam, né? Então, é isso, assim. É legal estar com vocês para conversar desse assunto. Maravilha, maravilha. Um prazer ter vocês aqui. E deixa eu levantar a primeira pergunta, então, assim, porque as pessoas que nos acompanham têm informações diversas, alguns são analistas do comportamento, outros não, muitos são clínicos, às vezes, né, chegando na ACT por diferentes caminhos. E como vocês explicariam de uma forma, vamos dizer assim, para aquelas pessoas não tão familiarizadas com a análise do comportamento, vocês explicariam o que nós estamos falando quando nós estamos falando de coerção e de controle aversivo? Uma coisa talvez eu precise falar, devia ter falado na minha apresentação, é que eu não me diria particularmente um terapeuta ACT, tá? Até porque eu fico estudando ACT aqui a colar, estou fazendo pela segunda vez o curso do Instituto PAR, porque eu sou muito interessado, mas
Eu sou das pessoas que quando a ACT apareceu no Brasil, eu era aquele cara que ficava gritando com as nuvens, sabe? Tipo, não, isso não pode ser, tá errado. Você era o anti. Que bravo. Oi? Era dos antes, né? É, quando o Reis veio e deu a palestra dele, eu fiquei revoltado, assim, e tal. Então, eu sou desses, e então a minha inserção na ACT, ela é toda meio cheia de trancos e barrancos, assim, depois a gente pode até conversar um pouco mais, mas eu fui, de algum jeito, sentindo a necessidade de aprender algumas outras coisas, porque eu fui vendo o que o Jorge falou, a potência de algumas coisas, de algumas intervenções e tal. Então, hoje em dia, eu estou muito convencido, mas as minhas fusões cognitivas me fazem resistir a alguns aprendizados. Então, eu estou aprendendo a, né? Era. Mas estou estudando bastante. Então, assim, eu provavelmente eu vou falar algumas coisas que saem esquisitas, né, na linguagem da ACT, e vocês fiquem totalmente à vontade para me corrigir. Mas como o Jorge falou, eu acho que tem algumas discussões que contribuem muito uma para a outra, né? Principalmente nas bases teóricas da ACT, eu acho que tem coisas muito preciosas sobre controle aversivo, né? Acho que seria um pouco a introdução da minha resposta, acho que tem a ver porque, na linha do que vocês falaram, né? Tem duas coisas que eu acho que a gente precisa diferenciar um pouquinho, que tem a ver com o que a gente chama de coerção e o que a gente chama de controle aversivo. O Jorge vai me dizendo se ele concorda, né? Mas coerção acabou virando um termo muito comum por causa do livro do Sidman, né? Eu deixei ele aqui do lado. Isso aqui, né? O Coerção e Suas Implicações, que é um livro bem famoso. Aqui tem a versão que o Jorge me deu, ó, que é o Caraca, inglês, que fera. revisão revisada. Hum. E aí o que acontece? O Sidman, ele pega e ele fala assim, olha, tem uma coisa acontecendo na humanidade de interações e problemas, né? Da forma como a gente interage com o outro, que a gente chama socialmente de coerção. Que é basicamente o quê? A gente fica forçando os outros a fazer o que eles não querem, porque a gente quer que eles façam. Coerção é basicamente isso, né? Você faz o outro agir contra a vontade dele. E aí ele começa a fazer um esforço de falar como é que eu posso fazer uma discussão sobre este problema do ponto de vista comportamental. E aí ele faz um compilado de contingências a cada capítulo lá para discutir práticas coercitivas. E aí eu arriscaria dizer, ele não fala isso, mas eu arriscaria dizer que quase tudo que a gente chama de controle aversivo na análise do comportamento é o que a gente precisa para entender da coerção social. Então, os conceitos são muito Nossa. paralelos, né? Apesar de o estudo do controle aversivo ser uma coisa super confusa. Você tem um texto da Maria Helena Hunziker, Tatu, da USP, eu não lembro o ano, eu acho que é 2000 e eu vou chutar 11, que é o que é controle aversivo afinal. E ela vai desvelando umas coisas bem complicadas, né? Então, por exemplo, ela faz uma tabelinha lá que ela diz assim: então tá, controle aversivo tem a ver com o quê? Estimulação aversiva? Então, beleza, punição tem a ver com estimulação aversiva. Reforçamento negativo, né? Que é você eliminar condições aversivas, tem a ver. Mas e quando você perde um reforçador? Não tem nenhuma estimulação aversiva ali presente. E alguém diria que aquilo é controle aversivo, sem ter estimulação aversiva. E quando. Entende? Então, ela vai fazendo um contorno que ela fala: o controle aversivo ele é um compilado de contingências. Então é difícil definir. Sabe o que me fez pensar, Jess? Me veio, tipo, a típica voz da mãe falando, vai ser pelo bem ou vai ser pelo mal? E aí é tipo, tudo que é o pelo mal, estamos falando de Exato. controle aversivo. É isso. Ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. É meio isso. Exatamente. E aí estão muitas contingências diferentes, né? Você tem, por exemplo, punição e reforçamento negativo, são as duas mais básicas e clássicas, né? Mas a gente poderia falar, por exemplo, de desamparo aprendido, a gente pode falar de estresse crônico moderado, a gente pode falar de supressão condicionada, a gente pode falar de variações de contingências concorrentes. Nossa, tem tanta coisa. E mais, combinações de contingências que não são aversivas, mas que juntas ficam. Então, a área é muito, muito interessante e muito rica. Aumento de custo de resposta. Você tem um monte de coisas que cairia no balaio do controle aversivo. E eu acho que o que ajuda a gente a juntar tudo, no fim das contas, é a coisa mais inusitada, que são os efeitos colaterais. Eu tenho uma intuição de que o Sidman fala isso no livro dele indiretamente, mas você quer descobrir onde tem controle aversivo? Olha para os efeitos colaterais. Tem alguns efeitos que eles são típicos. E aí que eu acho que é a coisa mais legal do livro, porque o livro, a tradução em português,
é coerção e suas implicações, né? Uhum. O que é um bom título. Em inglês, ele é mais dramático, porque ele é Coercion and its Fallouts. E fallout, se eu não estou enganado, em inglês, é aquela nuvem tóxica, radioativa, que vem depois de uma bomba nuclear. Isso é um fallout. Caraca! Então, basicamente, ele está dizendo assim, ó, a bomba que você solta para destruir alguma coisa é ali vou chamar a punição ou controle aversivo. O que você não vê que você vai causar, você destruiu o que você queria destruir. Agora você tem o fallout para lidar. Você tem essa nuvem radioativa que vai agora, sabe-se lá para onde. E esse é Nossa, um que pouco o genial. recado do livro dele, né? Porque aí você sabe o que você está tentando destruir, só que você não sabe as implicações que você vai causar com isso. E eu acho que controle aversivo é sobre isso, é sobre desdobramentos imprevisíveis, problemáticos de contingências que a gente usa. Falei muito, mas Não, foi incrível de ouvir. Fiquei. Nossa, tipo, enquanto você foi falando, eu tava me controlando pra não já ir fazendo perguntas no meio pra ir desenrolando dentro disso. Mas eu fiquei com vontade. Tá, duas coisas que eu fiquei com vontade de perguntar em cima disso. A primeira é se você poderia, tipo, bem brevemente, talvez, traduzir esses termos técnicos que você trouxe, tipo, o desamparo aprendido, a supressão condicionada, que eu acho que nem todo mundo que tá ouvindo vai entender, mas uhum. eu acho que o resumo disso não é que tem um jeito de punir, tipo, palmatória pune. É um pouco do qual que é o efeito que o que você tá fazendo tem, né? O que é a consequência para além do efeito imediato que tem. E aí a segunda coisa, obviamente eu esqueci, mas enquanto você vai falando, talvez eu vou me lembrando. Para falar bem resumidamente, tem duas contingências bem clássicas de estudar, que é punição e reforçamento negativo. Então, a punição é, você fez uma coisa, e aí algum problema, algum prejuízo vai se seguir. Então, quais problemas você tem? Então, estou aqui conversando com o Jorge, e aí ele grita comigo. Minha resposta ali específica foi punida. Ou eu estou aqui falando com alguém, tomo um tapa. Ou eu estou fazendo alguma coisa e tem um prejuízo. Então você tem punições positivas, no sentido de que apresentam um aversivo, e punição negativa, no sentido que eu vou perder alguma coisa. Uma multa, por exemplo, é um tipo de punição negativa, né? Então tem punição. Reforçamento negativo, basicamente, é todo tipo de circunstância que você vai agir eliminando alguma condição aversiva. Pode ser um desconforto, pode ser a pedra no seu sapato, pode ser uma luz muito forte no seu olho, pode ser a reclamação daquela pessoa. Então, tudo que você fizer que diminui ou atrasa o contato com essa aversividade vai estar sendo negativamente reforçado, porque você subtraiu do mundo uma coisa que era nociva, tóxica, incômoda, né? Aí reforçamento negativo. Dessas duas contingências desdobram várias, né? Uhum. O desamparo aprendido, por exemplo, ele é muito curioso porque ele tem a ver com situações nas quais, depois que você passa por experiências de não ter controle sobre um aversivo, no futuro você desiste de controlar o que é controlável. Então, muitas situações de abuso físico, psicológico, em alguns momentos da infância, ou dificuldades de aprendizagem em momentos da infância, vai gerando uma experiência de desamparo, como se fosse uma sensação geral de incompetência, uma falta de esperança, que tira a sua iniciativa para situações em que você poderia controlar. Então, é um modelo, por exemplo, utilizado para falar de depressão, em que as Uhum. pessoas param de agir em situações que elas poderiam agir, só que elas, por conta dessa história de uma inabilidade em lidar com o aversivo, elas desistem na hora que elas teriam controle, né? Jazz, me vem a imagem do. Talvez eu vou falar ela meio errado com as adaptações dela. Mas sabe aquela imagem do cavalo amarrado numa cadeira de plástico? E aí o Sim, cavalo a tá lá roda. paradinho. Que é É. perfeita, porque, tipo assim, alguma coisa na história desse cavalo ensinou que não adianta o que ele fazer, ele não vai conseguir sair. E aí você pode amarrar numa Uhum. cadeira de plástico que ele vai ficar. Puta, eu tô amarrado, tem uma coisa no meu pescoço, eu tô amarrado em alguma coisa, nem me mexo. Que É. eu acho que aí já E, entra nas consequências, nos fallouts, né? exato, aí são as implicações, porque quando ele foi punido lá atrás, ele foi punido por algum motivo e você vai ter desdobramentos. E os desdobramentos é que são o problema. Você falou desse vídeo, eu lembrei de um outro que eu não guardei, mas eu acredito que ele seja verdadeiro, que um cara pega uma vara de bambu desse tamanho assim, na frente de um elefante gigante, assim, um elefante gigante, mostra para ele, o elefante começa a se encolher, Meu porque amor. era a vara que batia nele quando ele era pequeno.
E esse é o efeito que a gente chama na psicologia de trauma, né? Você toma uma pancada, você sofre um olhar julgamentoso, você é invalidado, você é de várias formas diferentes punido, aquilo cria uma marca e não só para o que você estava fazendo na hora, que talvez fosse um comportamento relativamente problema, mas gera sequelas. O problema está nas sequelas, Uhum. né? Então, acho que várias dessas contingências aversivas que eu mencionei, elas são os desdobramentos das punições que a gente foi recebendo, só que elas são efeitos mais atrasados, então elas não parecem que são efeitos dessas punições. Uhum. Então, a gente vê de jeitos menores no nosso dia a dia. Por exemplo, todo mundo que termina um relacionamento, né, que às vezes está muito envolvido e sofre muito com aquilo, sai dali falando, nunca mais vou me relacionar com ninguém. Isso é um clássico. Tem exceções, né? Tem pessoas que vão sair dali e emendar com outro, que é outro problema também de controle aversivo, mas cria uma aversividade com relação à intimidade. E aí, com o tempo, se aproximando, né? Uma pessoa muito legal, mas às vezes com muita evitação, né? Uhum. Essa aqui é uma sequela, né? Uma situação nova que não, a princípio, é um problema, se torna um problema como, vou chamar entre aspas, um trauma de punições anteriores. E eu acho que esses são os dilemas que a gente enfrenta o tempo todo no consultório, né? Com as pessoas. Tem um vídeo que eu acho que a gente até pode talvez colocar no link depois, não sei se vocês já viram, que tem um gatinho bem bebezinho. E aí eu acho que o título do vídeo até chama, tipo, os efeitos do trauma, tarará. E aí tem um gatinho bebezinho e uma mãe gata do lado, ou tipo, uma gata grande do lado. E aí a gata grande vai chegando perto e ele faz miau e tipo, ataca. E aí ela continua, e ela vai indo bem devagarzinho. E aí é isso, né? Tipo, ele foi atacado. E aí ele vai se defendendo de qualquer coisa que vier. E aí entra numa outra parte que também tem no livro do Seligman, que é de contra-controle. E já é um outro desdobramento, que é, diferente do desamparo, é uma tentativa de minar e sabotar um controlador aversivo Uhum, sobre você, uhum. né? Então, que é outro desdobramento, também já mais complexo, elaborado. É incrível e ouvindo isso, dá pra vocês, tipo, quero falar disso o dia inteiro e ficar, tipo, analisando. É É maravilhoso. incrível. Realmente, talvez a gente faça parte um, parte 2, parte 3 e aí um. Como é que chama quando a série vai fazer uma outra série só pra falar disso? Spin-off, faz um Isso, vai fazer spin-off um só. spin-off só pra falar de punição. É, mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando, que talvez seja interessante a gente trazer? Que é tipo, a gente não precisa querer punir pra estar punindo, né? Pelo que eu tô entendendo do que vocês estão trazendo, né? A punição, ela. Porque hoje em dia, sei lá, É vou falar tipo uma coisa, assim, mas. seria Manda. tipo assim, eu dizer, Tati, nós não vamos fazer 3 partes disso. Nós temos que dar conta dessa pauta hoje. Eu não quero Eu estar te nunca mais punindo, mas trago talvez nenhum eu esteja. exemplo, meu filho. Tipo esse, mas no caso é tipo assim. Adorei que você gostou da minha ideia, eu tô muito empolgada. Se vocês quiserem seus hosts também, eu senti que o Márcio se empolgou também. Aí já chama, né? Tem outro nome quando a pessoa interpreta assim. Vai lá, Tati, foi uma Aqui, punição aqui apenas demonstrativa. Não, porque eu acho que é isso. Hoje em dia tá muito na moda a gente, tipo, ai, sei lá, essa pessoa é tóxica, ela é uma evitativa. Tipo, é o clássico, né? Que as pessoas já chegam até no consultório com os rótulos de como é que é cada um. E aí eu fui te ouvindo falar e eu fui pensando, cara, no fim do dia, o evitativo também é uma pessoa que sofreu e aprendeu a evitar. O evitativo, tá? Entre muitas aspas. Mas o comportamento de evitar a intimidade, por exemplo, e aí, se a gente for olhar por uma lente, pode ser, putz, essa pessoa é mó tóxica, porque aí ele me dá o tratamento de silêncio, ou ela me dá o tratamento de silêncio. E se eu não paro pra olhar funcionalmente, pra olhar pra toda a contingência, eu posso é isso, tá rolando sei lá, tá rolando algo coercitivo, a pessoa tá sendo punida, tá tudo bem. Mas a intenção do outro não precisa ser de punir, às vezes pode ser de se esquivar, de se proteger, e isso ainda assim ser é, punitivo, né? mas eu acho que isso, para mim, eu diria assim, é o segundo grande tópico de controle aversivo, tem a ver não só com olhar para quem foi punido e os desdobramentos disso, mas é o comportamento de punir. Porque se a gente quiser acabar ou diminuir com o controle aversivo, a gente tem que olhar para o comportamento de quem pune, não só de quem é punido. Lógico. E quando a gente olha para o comportamento de quem pune, não sempre, mas com alguma frequência, a contingência que a pessoa que pune está inserida é de reforçamento negativo.
Uhum. Ela está tentando eliminar no outro um incômodo. E aí ela age aversivamente, porque, em geral, é o modelo que ela teve e, pior de tudo, é o que tem resultado imediato. Tá. Então, um pai e uma mãe que pune uma criança por fazer alguma coisa, ele está fazendo por quê? É o modelo que ele teve, são as Sim. contingências que ele passou, ele aprende a fazer, ele está punindo, mas ele está punindo porque ele está numa condição aversiva. Então, a criança pode estar fazendo muito barulho, pode estar falando uma coisa que é inapropriada, pode estar fazendo alguma coisa ofensiva ou perigosa. Aquilo é aversivo para ele. Quando ele pune, ele é negativamente reforçado. Uhum. E isso torna a punição muito forte, porque é negativamente reforçada, e o reforçamento negativo tem vários desdobramentos que eu acho que pode falar depois, né? Mas cria um estreitamento de repertório. Então, quem pune e tem sucesso com isso, tenderá a punir mais e E tem perpetuar o controle sucesso, né? aversivo. Não tem como não ter, é como vai se moldando, né? E aí, tá É, bom. Puxando esse gancho disso que você falou, vou te fazer uma pergunta que eu não faço a menor ideia de como é que você vai sair dela, mas que eu sempre fico pensando muito, principalmente eu tenho filhos pequenos, tá, em casa, e é isso, são três, e são dois meninos que às vezes se engancham, tipo, né, absolutamente aversivo pra mim que tá olhando. Eu me sinto uma negociadora de conflitos metade do dia. Mas aí, pensando um pouco, é isso, no dia a dia, em como hoje em dia a gente ouve muito falar, tipo, práticas positivas, educação positiva, não é pra punir, a gente não coloca de castigo, não sei o quê. É, e é isso, tipo, hoje em dia a gente não. Sei lá, se eu pensar. Décadas atrás, os professores usavam palmatória, os pais dar uma palmada era uma coisa super socialmente aceitável. Ajoelhar no milho, eu me lembro de, tipo, aprender sobre isso na escola e já não se fazia. E hoje em dia já é muito diferente, né? E aí eu fico me lembrando daqueles vídeos no TikTok, no Instagram, das, dos adolescentes falando, usando a educação positiva com meu pai. Pai, você quer me dar dinheiro agora ou daqui a 15 minutos? Que aí é tipo, tá, eu não tô punindo, eu tô dando a opção pra criança escolher, pro pai escolher a brincadeira com o pai, né? Ou tipo, você não pode então falar, então você não vai ganhar sobremesa. É tipo, você vai comer de qualquer jeito, isso não tem nada a ver, eu não posso, porque eu tô tentando não punir a qualquer custo. E aí, não é uma crítica a tudo isso. Tipo, eu acho que tudo isso é onde a gente quer chegar mesmo, de conseguir interagir sem estar punindo, né? Mas a pergunta que eu fico é, tipo, cara, isso é de fato possível? Vocês. Será que, tipo, vocês conseguem destrinchar isso um pouco pra gente? Porque eu fico pensando, cara, eu me sinto que eu me mexo e eu tô punindo minhas crianças. E, tipo, sabe? consigo imaginar, eu acho que é uma pergunta inquietante, de verdade. Eu vou falar aqui depois, né, que eu ouvi o Jorge também, que o Jorge não é só um cara que estudou bastante controle aversivo, mas também é um clínico, supervisor, então também quero ouvi-lo. Mas eu fiquei pensando sobre essa questão, eu já pensei várias coisas muito diferentes, né? O que eu te diria é, primeiro, que eu acho que é a pergunta mais fundamental, é possível uma vida sem controle aversivo? Absolutamente não. Ponto. É possível uma vida com menos controle aversivo? Definitivamente sim. Uhum. E eu acho que essa é a meta. Agora, acho que a gente só entende por que a gente deveria se preocupar com isso quando a gente começa a perceber que muitos dos problemas que a gente vive hoje e que a gente quer usar controle aversivo foram construídos via controle aversivo. Uhum. E esse é o problema. É... Tem algumas coisas que a gente vai falar mais para frente, não quero me antecipar muito, mas vou pegar um exemplo muito simples e também vou falar aqui, veja, não tô nem orientando pais, nem dizendo como é que tem que fazer criação de filhos, tá? Porque também não é É só pra mim esse exatamente o que eu conselho, tá bom, respondo. gente? Mas pensa só, aqui heuristicamente, tá? Tô só pensando fora da caixa. Na hora que você ou qualquer pessoa vai resolver um conflito entre os filhos, e talvez você precise gritar com eles para eles pararem de bater um no outro, tem muita coisa acontecendo. A minha cabeça vai para você está tendo que punir um certo comportamento muito problemático. Tá ótimo. E a minha cabeça vai para qual comportamento problemático é esse e o que está mobilizando ele. Uhum. E aí te diria, se a gente for tentar caçar, provavelmente a origem desse comportamento que você quer punir é uma origem também aversiva.
Já é um Tá. comportamento agressivo porque alguém perdeu alguma coisa, porque antes tomou um tapa, porque antes não sei o Uhum. quê. Então, o que eu acho que a gente às vezes fica aflito é que chega um nível de coerção e aversividade que talvez só seja possível interromper com alguma aversividade. Talvez só. Uhum. O problema é que a gente vai fazer a partir daí. E vai ter implicações. Só que a gente às vezes não percebe que a forma que a gente pune vira um modelo de punição. Nossa, Ou total. gera o ressentimento e o incômodo que vai virar um ataque mais disfarçado agora, porque ele escapa da punição que está sendo vista. Aí Uhum. vira um cutucão embaixo da mesa, vira um recado, vira uma careta que o pai e a mãe não viu, vai ficando disfarçado, porque ele está controlando a punição que foi feita. Uhum. Então, o que é o grande dilema? Eu acho que a gente pune quando a gente não tem mais alternativa. Eu acho que a gente só não pode se enganar de que a gente resolveu o problema punindo. Nossa, Esse, para mim, é o sim. ponto. Uhum. É Entende? tapar o sol com a Então, peneira, né? Superficialmente eu consigo. Beleza, mas se não vou olhar pra causa, vai ficar voltando a crescer isso o tempo todo, né? exatamente. É a mesma coisa que você fala assim: tem um bairro que aí uma casa pegou fogo. Aí os bombeiros vão lá e apagam o fogo. Vão apagar o fogo, vão jogar água na casa inteira, vão destruir tudo que tem lá, mas vão salvar a casa. Aí na semana seguinte, a casa do lado pega fogo. Aí vão lá os bombeiros e jogam água, destroem tudo que está na casa, mas apagam o fogo. Ninguém fala que o bombeiro não pode apagar o fogo fazendo isso. Ele tem que fazer Uhum. isso. Agora, se pegar fogo na casa do lado de novo, alguém tem que parar e pensar: gente, por que tá pegando fogo em todas as casas? Uhum. Não adianta colocar mais bombeiro, a gente tem que entender por que está pegando fogo, né? E no caso do controle aversivo, às vezes o jeito da gente apagar o fogo é o que inicia um outro incêndio. E se a gente não Incrível perceber isso. isso, eu acho que a gente não sabe dosar o custo-benefício de punir, não punir, e o que fazer no lugar disso. Uhum. O Sigmund faz uma discussão, ele não fala isso, tá? Isso é o que eu vou falar a partir dele. Ele discute, isso ele fala, nada justifica o uso incompetente da punição. Na hora que ele está discutindo. Ele fala: Ah, se você pune porque você vai se vingar, você está se vingando, você não está educando. Ele fala: eu entendo as pessoas que era isso. punem porque elas estão sem mais recurso. Mas profissionais que punem, o mínimo que eles têm que punir é competentemente. E eu não acho que a gente sabe punir competentemente. O que seria um uso competente? Aí já não é assim, minha visão, tá? Um exemplo que eu gosto de dar. Imagina que você está numa sala de aula, como professor, eles estão lá conversando, estão atrapalhando a aula, né? Conversando, atrapalhando a aula, você está ensinando uma coisa que é importante, você quer a atenção deles. O que um professor clássico faz? O professor típico vai fazer? Ele vai punir e humilhar. Ele vai chamar a atenção dessas pessoas na frente de todo mundo e vai falar para eles: Fulano Beltrano, que vocês estão aí conversando na frente de todo mundo, o que vocês acham? Fala o que eu acabei de dizer. Uhum. Aí ele não vai conseguir, vai ser humilhado e punido. Esse é o clássico que um professor faz. Uhum. Como é que eu acho que um professor que sabe usar a punição, ele mais do que isso faria? Ele precisa que aquele aluno preste atenção. Tem uma coisa importante que ele está falando ali. Ele vai ter que fazer esse cara emitir a resposta que ele gostaria. Uhum. Então ele vai falar: pessoal, ó, presta atenção aqui. Eu sei que vocês estão aí interessados em outra coisa, mas é importante. Olha para cá. Me fala, qual é a última coisa que você lembra do que eu falei? Ou você vai perguntar alguma coisa que você sabe que ele sabe. Porque ele vai falar uma coisa correta, você vai reforçar, você vai falar: Uhum. ótimo, isso mesmo. Isso que você falou, junta com tal coisa que eu estou explicando agora. Olha que interessante. Você Não, e é entende? incrível isso que você tá falando, porque você tocou em. Não tem como a gente nunca punir. Vai ter, que vai Não acabar tem. acontecendo, porque é isso, pode ser. É ruim ser chamado a atenção. Mas se ele não puder, fica naquele lugar, tipo, não posso nem me mexer, porque se chamar atenção, aí ele vai sentir coagido. Mas então tá bom, isso já entendemos, não tem como. É, quando tiver que acontecer, qual que é o jeito que eu faço isso pra trazer algo bom disso e não ser só joguei a bomba atômica e vai explodir, esse aluno nunca mais vai prestar atenção e vai Exato, achar que eu dei análise do comportamento. exato. Por exemplo, algumas pessoas vão defender que para a punição funcionar, ela tem que ser o mais intensa quanto possível. Tem autores que vão defender essa ideia. Eu acho o contrário. Ela tem que ser o menos intensa quanto possível.
É o mínimo que você precisa para quê? Para interromper o comportamento que é problemático e Uhum. redirecionar para um outro que é mais adequado. Sabe? Na hora que você assovia alto, ou faz uma brincadeira, ou faz uma palhaçada, e aí a pessoa olha para você, e aí você começa outra coisa, essa é uma coisa que talvez você possa chamar de punição, e que não vai ter efeito colateral, Uhum. porque ele é o mínimo possível. Entende? Então, eu acho que tem vários jeitos de discutir esse assunto, sem ser muito purista, e sendo muito prático, sabe? Discutindo de um jeito que eu acho que é prático. E eu queria aproveitar para perguntar assim para vocês e te ouvir, Jorge, falando um pouco sobre assim, porque eu fico pensando, né? Uma coisa é nós aqui, enquanto psicólogos, né? E conhecemos esses conceitos em maior ou menor profundidade, de repente, dependendo de quem está nos ouvindo, mas tem uma ideia, já ouviu falar sobre isso e, né, tem uma reflexão sobre, né? E que mesmo nós, muitas vezes, nos encontramos nesse cenário de que não é muito claro o que eu estou fazendo ou, né, qual a minha intenção exatamente com o que eu estou fazendo aqui, como a Tati falava, quando a gente tem filhos, eu tenho uma só, mas me deparo com esse tipo de situação volta e meia também. Mas quando a gente está falando do contexto clínico, e nem precisa ser só clínico, mas aqui estou pensando que é a minha prática, né? Assim, no contexto clínico, a gente está falando de uma pessoa que talvez nunca tenha parado para trazer a atenção dela para esses efeitos colaterais, né? E ela está muito suscetível aos efeitos de curto prazo, né? E aí a gente como vocês veem esse trabalho, né, puxando um pouco mais para esse olhar, a gente está tentando pôr em prática ou proporcionar mudança para pessoas que são absolutamente leigas e estão só sob impacto direto, né? Uhum. Não sei se eu consigo ser claro com qual é o meu ponto, mas, enfim, eu posso reformular se não estiver tão claro. Como é que a gente traz isso para a prática? Para a prática clínica, você está dizendo, né, Márcio? Eu até pensei que talvez em outras áreas da psico isso também aconteça, né? Mas acho que nós aqui temos, né, mais o foco na prática clínica, geralmente. Sim. Olha, eu acho interessante porque acho que liga um pouco com o assunto que o Jazz estava trazendo, do jeito que ele estava trazendo, porque assim, eu acho que muitas vezes a gente pune porque a gente não sabe o que a gente gostaria que a pessoa estivesse fazendo no lugar, sabe? A gente só sabe que a gente gostaria Nossa, que a sim. pessoa parasse de fazer o que está fazendo. Uhum. Então, acho que na clínica isso aparece de um jeito interessante, sabe? Porque muitas vezes, assim, eu levando um caso para supervisão, ou então dando supervisão para alguém, eu digo coisas ou ouço coisas do tipo, mas eu quero que a pessoa entre em contato com o que ela está sentindo, né? E às vezes a pergunta que vem do meu supervisor, ou que eu faço para os meus supervisionandos é assim, tá, entrar em contato para quê? O que você está querendo que ela viva, que ela faça, né? E às vezes a gente não sabe a resposta. Às vezes, assim, a gente está querendo que a pessoa entre em contato porque a gente está vendo que a pessoa está se esquivando de alguma coisa, né? E a gente está identificando, né? A pessoa não quer se sentir exposto socialmente. Então tem que se expor socialmente. Por quê? Para quê? Né? É, e, assim, é interessante, sabe? Porque eu acho que ali já começa, de alguma maneira, a presença do controle aversivo e suas implicações dentro da clínica também, não só para os pacientes, mas para os terapeutas, sabe? Porque eu sinto que às vezes o nosso trabalho, ele não é um trabalho fácil. E ele não é um trabalho de resultados facilmente perceptíveis, muitas vezes. Uhum. Tá? E eu acho que quando a gente usa de controle aversivo, a gente vê mudança mais facilmente. Nossa, Só não sim. é mudança muitas vezes terapêutica ou não é, vamos dizer assim, uma construção de repertório perceptível, sabe? Ou de um repertório que a gente está querendo. Então, eu me lembro, sabe, tipo, na faculdade, em discussões com alguns amigos, né, de outra abordagem, assim, aí falavam, não, porque a pessoa estava me contando da vida dela e aí eu dei um feedback, dei um insight que joguei na cara dela aquilo que ela estava vivendo. E aí a pessoa parou, assim, ficou estatelada, gerou uma catarse, né? E isso ser reforçador para os terapeutas, né? Lógico. Porque, nossa, tive um grande efeito, né? Só que eu acho que a novidade, quando a gente pensa em controle aversivo, primeiro, é saber o porquê que a gente é reforçado por isso, né? Que muitas vezes pode ser que a gente faça isso em momentos que o paciente está fazendo uma coisa que é difícil para a gente ver ele fazer,
Uhum. né? Então, às vezes, a gente vê o paciente relatando um sofrimento que é difícil de ver a pessoa dentro daquilo, sabe? Uhum. É, e assim, para levantar uma outra pergunta que é ainda mais importante, que é, se não isso, então o quê? Né? E eu acho que muitas vezes, assim, eu sinto que pensar na coerção e nas suas implicações na clínica me leva um pouco para esse lugar, sabe? De ver, por exemplo, quando eu estou me esquivando de alguma coisa ali na relação com o paciente, de quando o meu repertório está sob controle disso, sabe? Jorge, sabe o que eu fiquei pensando? Eu sou muito ruim, tá, de TV, filmes, seriados. Não é um forte da casa. Mas eu assisti alguns episódios esse ano daquele seriado, eu acho que é da Apple TV, que tem o psicólogo. E aí tem os pacientes dele. Eu não esqueci até qual que é o nome do seriado e qual que é o nome do ator que faz ele. Mas eu me lembro do caso que ele tá atendendo uma menina que tá num relacionamento horroroso e já tá, tipo, há sessões tentando ajudar a menina a sair do relacionamento. E tá muito claro que o relacionamento é horrível, ela tá sofrendo. Tipo, eu me lembro que isso fica muito claro. E aí uma hora ele, tipo, fica muito puto e olha e fala: Tá, então quer saber? Se você não tiver terminado na sessão que vem, eu paro de te atender. E aí ela vai lá e ela termina. E ele fica: Ufa, viu? Eu tô muito incrível de terapeuta. E aí corta e eu me lembro da cena que ele, tipo, meio que vê ela saindo com ele, escondido do terapeuta, tipo. E é isso, né? Se a gente pode olhar e falar, mas ele, olha, ele conseguiu, ela terminou com ele, o relacionamento tava uma merda. Sim, mas agora você não tem nem mais acesso a ela te contar do que tava acontecendo, né? Falando a real, é o nome da série? Não sei. Eu acho que é com o ator que era do How I Met Your Mother, né? Isso, o Marshall. Que era com eu vi alguns episódios, eu achei bem interessante também. Acho que É. descreve muito a experiência nossa, né, como terapeuta. Eu fiquei pensando aqui na fala do Márcio, a pergunta dele, que, que tem. Eu gosto do jeito que o Jorge responde, porque, assim, no fim das contas, a gente, como terapeuta, acaba sendo uma ponte também entre esses conhecimentos que a gente tem da psicologia e os nossos pacientes. Então, muitas vezes a gente vai ensinando, direto ou indiretamente, algumas coisas. Então, eu acho que a gente fala muito sobre efeitos colaterais de coerção com o nosso paciente, quando a gente explica para ele por que ele está sofrendo daquele jeito. Indo, né, em coisas bem características da acne, quando a gente fala de esquiva experiencial, a gente está falando de esquiva. E o que é esquiva? Você está se comportando para evitar o contato com uma coisa muito nociva. Qual que é essa coisa nociva? É uma experiência. Então, você está lutando para não sentir uma coisa que algumas condições da sua vida mobilizam. Então, a gente ensina isso de algum jeito, que é isso, é Uhum. mais didático, é via metáfora, fazendo paralelos, trazendo muitos exemplos, e a pessoa percebe, ela tem uma noção do que está acontecendo. E isso vai gerando uma forma de ela, entre muitas aspas, escolher se colocar mais ou menos naquilo de novo, né? Então, eu acho que a gente, o Márcio, vai pensando formas de ensinar, eu não sei falar, eu vou te chamar de mais didáticas, Uhum. e mais circunstanciais ali, mais presas àquela condição para cada pessoa. Mas a gente tem por trás um raciocínio que não precisa chegar para o paciente, mas que a gente tem que ficar fazendo uma tradução o tempo inteiro desses conceitos. Por isso que eu acho que quanto Uhum. mais versado nesses conceitos a É. gente mais a gente tem de articulação deles, mais fácil a gente olhar, formular o caso e trazer para a pessoa via É. descrição, metáfora, analogia, ou até, eu para alguns pacientes, eu conto experimento para alguns pacientes meus que gostam, É. né? Então, Mas eu trouxe essa pergunta, assim, eu tô com esse exemplo na minha cabeça, assim. Não sei se vocês conhecem essa anedota, assim, que o Kahneman, ele conta no Rápido e Devagar. Hum. E ele estava dando um treinamento acho que para aeronáutica israelense, muitos anos antes e tal. E aí ele estava explicando, né, para os brigadeiros, né, pessoas altamente graduadas, de como era importante que eles elogiassem as boas manobras dos seus pilotos. Porque toda literatura científica sustenta, né, essa ideia de que o reforço é fundamental para a manutenção do comportamento.
E aí ele diz que um brigadeiro levanta, né, na plateia, assim, e diz, não, isso está errado. Eu faço isso há 30, 40 anos e é batata. A batata é por minha conta, tá? Não, Cadê não escreveu isso? É batata. Quando eu elogio, ele piora na próxima. Eu já vi os pilotos fazerem as melhores manobras da vida deles. E eu elogiei e na próxima eles pioraram. E em contrapartida, quando eles são péssimos, quando eles fazem erros grosseiros e eu critico, eles melhoram na seguinte. E aí, o Kahneman, na cabeça dele, pensou, bom, isso se chama regressão à média. Isso não é um efeito da tua intervenção. Né? Quando o cara vai muito mal, a tendência é que ele piore. Quando o cara vai muito bem, a tendência é que ele piore, porque está fora da média da pessoa. Mas a forma que ele encontrou de fazer isso, que ele conta, é que ele pegou e fez a plateia toda entrar, algumas pessoas da plateia entrarem em uma fila, pegarem uma moeda e fez um alvo no chão atrás, nas costas deles, e disseram, joga. Tenta acertar o meio do alvo, sem olhar. E, obviamente, algumas pessoas foram terrivelmente mal, outras um pouco melhores. E aí, independente do resultado, ele disse, agora joga de novo. Né? E aí, no final, ele mostrou os resultados. Quem foi muito mal na primeira, melhorou na segunda. Quem foi muito bem na primeira, piorou na segunda. Mas, enfim, contei toda essa história porque, no fundo, né, eu acho que isso se assemelha um pouco a essa prática cotidiana, né, porque, frequentemente, os nossos pacientes vão trazer argumentos, né, assim, e acho que isso tá dentro do que vocês estão trazendo, né, que assim, a pessoa vai dizer assim, mas eu fiz e funcionou. Eu humilhei o meu aluno na frente de todo mundo e ele ficou quieto. Né? E como é difícil, às vezes, também, para fazer esse trabalho, essa tradução, quando a pessoa tem uma experiência, né, uma consequência que ela entra em contato que é tão próxima, um efeito tão próximo do comportamento, e diferenciar isso dos efeitos de médio e longo prazo. Né? Um clássico que eu vejo em terapia é quando a pessoa às vezes a gente está conversando com ela, às vezes ela pede alguma orientação de alguma coisa para lidar com filhos, e você vai vendo que ele vai tendo uma postura, às vezes, muito agressiva ou enérgica com o filho, e você fala ou sugere alguma coisa, né? E aí, às vezes, é uma discussão do tipo, nossa, mas eu não fui criado assim, com medo de que o filho sofra a falta da aversividade, que eu acho que é um tema super interessante. Então, pela falta de aversividade, isso vai ser um problema. E aí, ele justifica dizendo que ele foi criado assim, que o pai dele era duro com ele. E aí você resolve isso numa pergunta, fala, e a relação sua com seu pai hoje? Aí fala, eu respeito muito meu pai. Uhum. Você ama o seu pai? Ah, amo. Ele sabe que você ama ele? Eu não sei se ele criou intimidade com o pai, entende? Você vai provocando uma coisa que é olhar o desdobramento. Então, seu pai agiu assim com você. Se é um pai predominantemente reforçador, com episódios de aversividade, não vai ter problema mesmo. Agora, se é um pai predominantemente aversivo, com pequenos episódios de reforçamento, você vai ter sequelas na relação, na qualidade da relação. E aí, às vezes, é isso. A pessoa precisa entender e olhar e entender e falar, nossa, isto que eu sinto hoje em dia é a sequela, é o efeito colateral, é o desdobramento daquele controle aversivo. E aí ele começa a falar, gente, como é que eu vou construir isso no meu filho? E aí isso dá uma perspectiva diferente. Então, eu acho que o tempo inteiro a gente está discutindo controle aversivo, desdobramentos e consequências desse controle. Eu fiquei pensando em duas coisas pra linkar com isso que você tá falando, que eu acho que primeiro conecta com a ACT brutalmente, né? Ainda fazendo gancho com o que o Jorge estava falando de... Tá. O Jorge foi falando, Jorge, eu fui vendo o Hexaflex e os dois lados dele, né? O lado que é a esquiva, a fusão, e aí o outro lado que é a ação comprometida com valores, compreender quais são os seus valores, né? Essa busca. E é meio que isso, né? A gente nunca fala de, eu só trabalho um lado do Hexaflex. Você tem que trabalhar os dois, e aí é isso. Por que a gente tem que trabalhar os dois? Porque tem que valer a pena não se esquivar. E pra pessoa topar, abrir mão, se expor, correr o risco de ser super, tipo, de se dar muito mal, de sofrer um monte, algo tem que valer a pena. E aí, às vezes, esse algo não tá aqui agora, mas eu consigo fazer a pessoa se conectar com isso simbolicamente, que tá lá no futuro, e aí, em nome disso, em nome de chegar lá, eu topo um monte de mal-estar, porque eu tô comprometido e eu confio que eu vou encostar naquilo lá que é super importante pra mim, mas
É em nome do quê? Porque se não é isso, é tipo, vai lá e fala em público, morre de vergonha, se expõe, se humilha, e não tô nem olhando, nem te contando por que que você tem que fazer isso. Tipo, só um idiota que topa, né? Total. Eu tava pensando assim, nisso que também que o Márcio estava falando, né, do, do Kahneman, né? Que, que eu acho que, de novo, é uma coisa fundamental que nem você está trazendo, Tati. Se a gente for para os fundamentos da coisa, a gente encontra respostas, né? Então, assim, olhando para o Exaplex, a gente encontra uma resposta. Quando a gente olha para essa coisa do Kahneman, né, do piloto dizendo, tipo, pô, mas quando eu elogio, piora, né? Eu acho muito legal essa explicação que você contou que o Kahneman encontra, tal. Mas eu acho que quando a gente olha, por exemplo, até as coisas que o Sidman fala, é muito diferente elogiar e reforçar, né? Porque a gente não sabe a Sim. função daquilo na vida da pessoa, né? Sim. E isso é outra coisa, assim, que muitas vezes a gente encontra, né? Ah, mas não, eu elogiei a pessoa, não estou punindo, tal, mas pode ser que na história de vida daquela pessoa, aquele elogio tenha assumido uma função aversiva, né? E como que a gente vai saber, né? Eu acho que essa é uma coisa que tem pairado, assim, nos exemplos que a gente vem trabalhando, assim, tudo, né? É, que uma coisa fundamental é a gente acompanhar o comportamento da pessoa ao longo do tempo, né? Que o Sidman fala bastante no livro do Coerção, né? Do tipo, quando a gente pune, a gente vê que dá certo imediatamente, mas se a gente acompanha o comportamento da pessoa, a gente Total. vê o contra-controle, a gente vê a coisa. E se a gente elogia e tá achando que tá reforçando, vamos acompanhar o comportamento da pessoa para ver o efeito, né? Total. Será que alterou? De que forma? Porque pode ser que o elogio seja aversivo, né? E Que é um pouco do tipo, tá, tua intenção não foi essa. E daí que tua intenção foi essa? Vamos olhar pro que aconteceu. Se a gente não estiver olhando pro que aconteceu, você pode estar, né? É. Agora, é legal, sabe o que eu acho bacana da gente fazer? E eu acho que poucas pessoas, além da gente, psicologia, em particular análise do comportamento, tem como fazer, e que eu acho que é uma missão dura, é a gente conseguir entender que todos os personagens dessas histórias que a gente está falando, todos estão submetidos a contingências. E a Uhum. gente entender a contingência que ele está submetido ajuda a gente a pensar como lidar com isso. Por exemplo, esse exemplo que você trouxe, Marcos, eu achei ele brilhante, é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado no retorno à média dentro dessa lógica, né? Uhum. Então, olha que interessante, o cara levanta e ele fala, olha, eu não vou fazer isso que você está falando porque dá errado. Como que ele aprendeu que dá errado? Porque eu faço e sou punido. O cara Nossa, tá bem, sim. eu elogio o pior, ele está sendo punido. Uhum. E Muito aí, na bom. hora que ele critica, o cara melhor, ele é reforçado. Então, ele está sob controle de contingências ali também, né? Muito bom. Então, se a gente começa a olhar isso, você fala, tá bom, não tem ninguém aqui maligno. Está todo Nossa, mundo sim. submetido àquilo. Só que se a gente não entende qual é a implicação da contingência, por exemplo, na hora que ele elogia, piora, ele é punido. Na hora que ele critica, o cara melhora, ele é reforçado. E a gente sabe que se eu estou aqui criticando para melhorar, tá ruim, é reforçamento negativo. Vai estreitar a minha forma de lidar com as coisas. Eu vou ficar mais viciado em fazer isso daqui. Essa outra coisa aqui está em extinção. Vai me enfurecer. O repertório vai sendo tomado por isso daqui. Uhum. E as regras que eu formulo sobre a vida vão sendo tomadas por isso aqui. Total. E agora eu faço uma extensão disso para outras situações, na hora que eu vou educar as crianças. E para Nossa, está sim. todo mundo submetido a contingências. E isso que tu está trazendo, Jazz, eu acho que junto com o que o Jorge falava da questão da importância de olhar o comportamento ao longo do tempo, era uma das maiores dificuldades que eu encontrava quando eu dava a disciplina de análise experimental do comportamento na PUC aqui no Rio Grande do Sul, especialmente quando tu tá, depois mais do fim de semestre, acho que a maior parte do pessoal já entendeu o raciocínio, né? Mas no início, assim, várias vezes eu ficava repetindo, assim, pessoal, assumam a boa intenção da pessoa, né? Porque senão parece que vai inviabilizar o exemplo, porque não, peraí, se a pessoa tá fazendo isso, ela tá com aquela intenção, e entra no mentalismo da coisa, que pro aluno do primeiro semestre ali, obviamente é o que faz sentido para ele no primeiro momento, assim, né? E esses são dois elementos que às vezes é difícil de sacar, e no fundo, né, tô falando lá das aulas do primeiro semestre, mas que às vezes quando a gente está no dia a dia da clínica, eu também não acho que seja automático e fácil, pelo menos não enquanto a gente não está super treinado nisso, assim, que inclusive, tomar essa perspectiva, né? Quando a pessoa está me trazendo isso aqui, ela está me falando sobre algo que ela aprendeu,
Ela aprendeu a ver a coisa desse jeito, ela aprendeu a entender que essa é a consequência e não entende outras coisas que acontecem como parte da consequência, né? Então, assim, de como, e volto um pouco do que eu trazia, assim, um pouco de como eu acho realmente desafiador, né, trabalhar com esses pontos, ainda que eles sejam super importantes e aparecem na clínica o tempo todo. Acho que não tem uma sessão que isso não apareça várias vezes com exemplos diferentes, né, assim. E eu acho que é voltar pra, tipo, tá, por que a pessoa tá fazendo isso? E aí me vem aquele conceito da ACT, que talvez seja um dos meus favoritos dentro da ACT, da análise do comportamento, que é o de workability. Que é porque funciona. Então, mas por que você tá agindo assim, cara? Porque funciona. E aí a nossa missão é colocar, tipo, a roupa de desbravador e descobrir pra que funciona. O que ela tá buscando com isso? Porque ninguém se comporta à toa. É isso, a gente não. Às vezes não tem tempo, não tem paciência, não tem recursos, nem ferramentas pra sentar e entender isso. Mas quando a gente para e entende, as peças se encaixam todas. E aí fica muito mais fácil, né? Pensando, tipo, sei lá, em separar a briga de criança. Meu pai, quando eu era pequena, tinham lemas da casa, né? Um deles era bateu, perdeu a razão. E eu fui aprender que não é bateu, perdeu a razão, é bateu, talvez ainda tem razão, mas isso não justifica bater. E bater também não é legal, mas o bater não elimina o desconforto que tava antes. E é perfeito isso, porque é tipo, tem uma razão pra você ter batido. E essa razão ela não vai embora na hora que você bate. Mas é isso. Você também fez uma coisa errada. E aí você. Porque quem bateu também não tá batendo à toa. Tá batendo para algo, por algo, com a função de produzir algo. E se eu não olho pra isso, eu inclusive corro o risco de estar ensinando uma criança a não se defender, por exemplo. Né? Se tem um outro irmão provocando, arrebentando ele, e aí esse bate, e aí eu só pulo que bate, putz, o que eu tô ensinando pra ele? Você vai ser arrebentado e você tem que ficar quietinho ouvindo, porque se você bater aí, eu te arrebento. E esse que é o ponto, por isso que eu acho que a gente não tem muito como ter umas receitas assim básicas, mas a gente sabe quais são as implicações e a gente vai ter que trabalhar com isso, desdobramentos. Do mesmo jeito, reforçar positivamente. Se reforça Sim. positivamente uma resposta, ela tem implicações também. Vai aumentar de frequência, naquele contexto, em nome daquele reforçador. E aí, a gente está pronto para lidar com o desdobramento disso? Só que o reforçamento positivo, ele é, entre aspas, mais fácil da gente entender e perceber. O do controle aversivo, ele é muito bizarro, ele vai para lugares que você não imagina, né? Eu gosto de pensar e lembrar, assim, coisas que a gente aprendeu de psicanálise. Se você for ver, no fundo, o Freud está estudando os subprodutos do controle aversivo. É isso que ele está lidando, né? Com aquelas mulheres que eram extremamente punidas por manifestar algum desejo. Veja, o que é o desejo e a censura? É, guardadas as proporções, qualquer comportamento que qualquer criatura que está emitindo um comportamento que tem uma operação motivadora, que tem uma privação em nome de um reforçador, e é punido. Você está punindo o desejo. Quando o rato pressiona a barra e você Sim. pune, você está punindo o desejo. O desejar. Várias experiências ali. E você vai ter efeitos colaterais. Quanto mais grave, mais denso, mais. O Skinner fala assim: quando o controle ele é excessivo ou inconsistente, é onde você vai ter mais problema. E aí, os problemas clínicos desde o Freud têm a ver com isso. A pessoa é punida por ir na direção de um reforçador para ela, e agora ela começa a ter medo do próprio reforçador sem deixar de querê-lo. E aí você fica nessa tensão, Nossa, sim. né? E eu acho que até hoje grandes problemas clínicos são isso, né? Quando Skinner faz análise da punição, ele faz um paralelo direto com a psicanálise para falar dessas relações de desejo, entenda-se, motivação e reforçadores, versus censura, que é a punição. E aí, a angústia, os mecanismos de defesa do Freud são todas formas de esquiva, que variam topograficamente, mas são formas de você esquivar experiencialmente. Isso é, esquivar, evitar uma outra resposta sua. E nós somos essa bagunça de comportamentos muito diferentes tentando acontecer o tempo inteiro, e uma outra parte do nosso repertório tentando organizar a bagunça que a gente é, Sim. né? E aí isso cai na nossa clínica e a gente, sendo bagunçado como a gente é, tentando ajudar o outro a organizar a bagunça dele. E aí, sabendo quais são os desdobramentos disso, eu acho que a gente tem mais recurso para entender
o que que é filho do que nessa história aqui, né? Qual que é o desdobramento do que nessa história? Ó, Jess, te ouvindo falar, eu pensei em duas coisas aqui. Uma, tem um texto, que é o texto que apresenta o conceito de esquiva experiencial, que faz justamente essa interpretação da psicanálise e de outras abordagens, os principais problemas Legal. clínicos que ela aponta, né, da Gestalt, da terapia centrada na pessoa, interpretam tudo, vamos dizer assim, utilizando esquiva experiencial enquanto contraversível, né? Assim, o medo da morte, né, que a Gestalt terapia vai lidar, fazem uma interpretação utilizando esse conceito, assim. Então, Interessante. achei bem legal, assim, você trazer. é, E também, Eu não cara, tinha eu visto quero. isso. Eu imaginei, imaginei, você tava na inspiração divina ali, né? Mas, assim, uma coisa que eu achei muito interessante e que não e queria apontar, assim, que me deu a sensação que aconteceu aqui, porque quando você trouxe o exemplo do Kahneman, Márcio, é, assim, eu imagino que não fui o único e talvez pessoas que estão ouvindo a gente, eu senti um pouco de raiva do instrutor lá, né? Aham. Tipo assim, dá uma vontade de dar um pescotapa no instrutor, não dá? E eu Um achei tão pescotapo. interessante, sabe? Porque o meu comentário de acompanhar o comportamento tinha, assim, um temperinho de raiva, assim, nele, do instrutor e de quem faz essas coisas, né? E eu achei interessante, cara, porque quando você trouxe, Jess, a interpretação do comportamento do cara, eu senti isso dissolver. Uhum. Nossa, E eu fiquei sim! interessado no cara, né? E eu acho que essa é uma das implicações mais interessantes dessa discussão para até para a vida, para terapia, para as relações, sabe? Porque Uhum. tem gente que faz coisas na nossa vida que dá vontade de bater, né? Assim, só que se a gente bate, para onde que isso vai, né? O que que acontece, né? E aí o que É, acontece é que vai embora a ilusão de que tem o bonzinho e o malzinho, porque você começa a ver que, cara, todo mundo tem uma razão pra estar agindo desse jeito. E aí você para de ter raiva das pessoas. Eu me lembro do dia que eu assisti o Coringa no cinema, e aí eu saí, eu falei, puta, como é que ele ia fazer diferente? Tipo, Uhum. é isso, né? Você começa a entender que é todo mundo absolutamente coerente na sua incoerência. Porque. total. E acho que isso põe a gente numa posição muito difícil, né? Mas eu acho que a gente está numa posição privilegiada e desesperadora de poder olhar para os vilões das histórias e entender o que acontece com eles de uma forma que ajuda a gente a tentar não reproduzir essas histórias. Uhum. Só qual que é o problema? E aí, com certeza, quem estiver assistindo isso daqui, talvez já tenha ficado um pouco até bravo com a gente, porque parece que a gente está defendendo o vilão. E tem muitos vilões terríveis na nossa vida concreta. E que a Uhum. gente tem raiva, né? E, em parte, eu acho que a gente precisa entender mesmo. Eu acho que não basta a gente punir. Pode pensar os piores crimes que a gente vai imaginando agora. Eu acho que a gente tem um outro papel que, além de condenar, defender a condenação dessas coisas, é parar para entender o que mobilizou essa pessoa a ser assim, o que ensinou ela a ser assim, para além desta ideia de perversidade genérica. Uhum. Então, eu vou colocar com alguns nomes aqui que talvez tu não concorde. Eu tenho um interesse um pouco raivoso em saber assim, como é que alguém se torna um red pill? Uhum. Uhum. Como é que alguém se torna tão misógino? Que história produziu isso? Porque eu tenho poucas dúvidas que tem uma história que produziu. Lógico. Então, assim, as pessoas vão falando coisas odiosas e a gente fica com raiva. E é natural ficar com raiva, e é natural querer que essa pessoa se prejudique. Talvez a gente precise, muita gente pode só ficar com raiva, né? Eu acho, inclusive, é muito desrespeitoso que a gente, como homem, cobre que as mulheres tenham empatia por essas pessoas. Não dá para ter. Não acho que é para ter. A gente precisa fazer um movimento que é entender o que é a criação dessas pessoas, até porque eu acho que a gente tem uma familiaridade com isso. Mas como é que essas pessoas se tornaram estas? Que na nossa cultura, todos nós já fomos, em algum momento, e ainda somos, muito machistas e misóginos. O que aconteceu na nossa história, em termos de contingência, de relações simbólicas? Para saber o que precisa fazer, o que precisa mexer, porque a gente precisa transformar essas pessoas. Uhum. Entendeu? Precisa destransformar esses caras, esses monstros que eles viraram. E eu aposto alto que você vai encontrar um monte de contingência aversiva no começo, e depois vai virando contingência de reforçamento positivo quando ganha atenção social. Mas que a raiva que o cara tem de uma certa Sim. forma de pessoa nasce de controle aversivo, eu tenho pouca dúvida.
né? E eu Mas é isso, entender me perdi um pouco. pra mudar. Não, eu acho que o que você tá falando é, tipo, sim, é muito fácil dar muito ibope eu ir lá super polarizado e falar, é porque é, tipo, louco, e é porque é um filho da puta, e é porque é perverso. Sim, é um jeito muito simplificado e é muito fácil. E é isso. A gente gosta de soluções simples e rótulos e títulos, isso dá um conforto muito gostoso pra vida, saber, é porque é louco. Então, é isso, é só quem é louco, é só quem é do mal. E aí, então, ninguém mais tá nesse risco. Mas a verdade é que compreender é o único jeito de mudar. Porque senão você tá, tipo, eu mato tudo que aparece, mas não para de nascer. Né? Em vez de eu parar e entender, tá, por que nessa terra tá nascendo sempre desse jeito? O que tá acontecendo? E não é entender porque, tá sendo bonzinho, tá? É só pra gente poder mudar as práticas culturais que estão produzindo isso, né? Não é passar a mão na Exato. cabeça. Isso, E não quer dizer concordar também, né? Compreender, eu entendo como se Exato. deu, não quer dizer concordar. É. Então, e o ponto é esse, né? Eu acho que a gente não concordar é o que leva a gente no interesse de saber como é que se construiu. Sim. Essas coisas estão muito conectadas, né? O que eu acho que é muito difícil é a gente cobrar de quem está sendo Lógico, hostilizado lógico. a compreensão com aquilo. Então, acho que aqui precisa de um movimento, né? Pegando aqui coisas relacionadas a isso, o movimento Red Pill, os masculinistas, esqueci o outro nome, mas essa galera. Eu acho muito pesado cobrar de qualquer mulher que ela tenha empatia com essas pessoas. Acho que ela tem que odiar mesmo. E tem que. Porque tem um movimento desse, entende? Tem um movimento que é odioso e que quer causar dano. Eu acho que. Eu vou me colocar nessa posição, não vou falar para todo mundo, mas eu, por exemplo, eu fico incomodado, mas provavelmente eu não fico tão incomodado quanto qualquer mulher. Uhum. Então eu acho que está na nossa mão que está incomodado, mas não é quem está sendo agredido fazer esse movimento. Fazer um É. movimento de pegar essas pessoas, entender como é que funciona e fazer alguma coisa para produzir uma transformação social, né? Pedir para a pessoa que está sendo agredida para que ela seja empática, acho muito, empática é muito cruel. Tem que ser quem é É um total. embaixador ali, um pouco mais neutro para fazer esse tipo de coisa. Então a gente precisa se interessar mais por esse tipo de coisa, para saber como é que se constrói isso, né? Para poder desconstruir. E eu tenho certeza, mesmo sem estudar a fundo, que muitas coisas de controle aversivo poderiam ajudar a gente a entender os mecanismos. Até porque, Jess, uma das consequências do controle aversivo é na hora que eu me sinto lesada, eu quero causar dano. E aí, esse ódio, ele vem disso, né? Da pessoa tá se sentindo super prejudicada. E ele. É isso, tá tudo bem, faz parte, é uma descrição. Agora, como é que você age depois disso? Ele sair e matar essa outra pessoa. É outra parte, né? A gente tá entrando, tipo, no próximo É. capítulo. Mas não tira todo. E como você falou, isso não vai consertar o problema. Então, se Uhum, vingar não vai resolver o problema. Acho que é isso que a gente precisa saber. Eu não sou capaz, eu não me sinto confortável em julgar uma mulher que odeia um Red Pill. uhum. Eu acho que é natural. Eu só não posso achar que isso vai resolver o problema. E eu acho que essa é a posição que a gente precisa ocupar, porque eu acho que socialmente a gente acha que punir as pessoas vai resolver o problema. A isso. gente precisa dar o passo a mais, que é, mesmo entendendo a revolta, a raiva e a necessidade de contra-punir, a gente precisa dar um outro passo para o lado para olhar, tá bom, isso aqui é natural, as pessoas querem punir de volta. Mas o que vai resolver o problema? Porque se vocês acompanharem qualquer discussão, em qualquer podcast, qualquer lugar, alguém acha que qualquer debate entre o machista e a feminista, o machista saiu melhor? Não, ele saiu mais bravo, mais mobilizado, com mais seguidor, com mais coisa. Então, na hora que a gente tem a satisfação de punir quem a gente odeia, a gente pode estar proliferando mais daquilo. E a gente fica num beco sem saída. E acho que Isso. a gente precisa pensar saídas. Ah, e eu vou só puxar um paralelo aqui e já peço desculpas de não poder abrir para vocês que talvez queiram falar sobre ele também, porque a gente precisa caminhar para o final. Mas eu estava te ouvindo, Jess, e como eu disse, só para trazer um paralelo de outra esfera social para também, né, isso não é só sobre Red Pill, né? É sobre muitos cenários. Eu estava lembrando, nós estamos gravando em meio à Copa do Mundo. E assim, ó, a turma tá toda descendo a lenha nos jornalistas, né, que não param de fazer propaganda de bet. E eu super entendo Uhum. e eu acho um comportamento inadequado, muito problemático, tá? Mas eu acho que na mesma linha, né, se eu tô entendendo aqui o teu raciocínio também, que é
Mas nós temos que olhar para as contingências que mantêm o comportamento, porque a gente não pode esperar que todo mundo vá ser um Mbappé que vai dizer eu não faço. Né? Então, assim, para um Mbappé vai ter 1 milhão de outras pessoas que vão dizer por 10 milhões, faço e faço agora. Né? Então, assim, acho que no fundo a gente sempre está interessado, quando a gente fala está curioso, quando a gente está interessado, é sobre as contingências que mantêm comportamentos problemáticos, né? E aí concordo totalmente contigo, né? Que algumas pessoas, por estarem sendo vítimas, inclusive, né? Eu não espero que a pessoa que tem um parente próximo dependente de bets vá ser a pessoa que vai ter esse distanciamento de dizer vamos estudar o comportamento dos jornalistas, né? Mas do ponto de vista um pouco mais distanciado nesse sentido, assim, do cientista, do pesquisador, do profissional, do psicólogo, né? Se esse cara fosse meu paciente, eu ia estar realmente curioso sobre como ele está convivendo com todas essas pressões que vêm de todos os lados. Mas, enfim, acabei fugindo um pouquinho do que estava trazendo, mas tentando trazer também de como está em muitos contextos, né, ao nosso redor. Assim. Qualquer um. E eu acho que esse que é o problema difícil que a gente está, eu acho, a gente como psicólogos e principalmente terapeutas, eu acho que a gente está na trincheira do indivíduo com o coletivo no nível ético. Porque, veja, quantas coisas a gente ouve no consultório que, se fossem faladas em qualquer lugar, iam gerar muitos problemas. E faz parte disso. O nosso trabalho é ficar nessa tensão ética de que você está ali lidando com uma pessoa que está fazendo algo errado dentro do contexto de vida daquela pessoa. E aí a gente precisa se tornar alguém que é extremamente tolerante a coisas que socialmente são intoleráveis. Isso, o Freud, na época dele, ele estava tratando as mulheres que ousavam desejar. Olha que coisa absurda. Naquele momento, ele estava dando atenção, ouvidos e cuidando de pessoas que eram marginalizadas do ponto de vista social e ético. E eu acho que a nossa profissão tem esta história. Porque a gente quer ouvir quem é o marginalizado. Porque você vai ter marginalizados que estão sofrendo de muitos jeitos e a gente precisa ajudá-los. E em outro lugar, que não acho que é o consultório, mas politicamente, transformar o mundo de uma forma que marginalize menos. Mas a gente, às vezes, vai estar atendendo as pessoas que são as canceladas. E a gente precisa conseguir entender como lidar com essa tensão do certo e do errado, e que tipo de controle a gente exerce ali, que tipo de. É isso, que tipo de controle foi exercido por essa pessoa, né? Pessoal, maravilhoso o papo, mas eu vou encaminhar para a nossa saideira clássica, que é pedir para vocês recomendações de filmes, músicas, cultura pop, pode ser técnicas se não acharem alguma coisa mais pop, mas se tiverem, geralmente a gente foca na pop aqui, que remeta à ideia de controle aversivo ou à ideia de coerção. Vamos começar com o Jorge. Se tu tiver na ponta da língua aí, Jorge, tem? Tenho, cara, tenho. O Jazz me fez a gentileza de mandar uma mensagem lembrando dessa pergunta, eu fiquei pensando assim. É, Putz, cara, ó, eu tô ouvindo um podcast recente que eu tô adorando, que chama Noites Gregas, que é um podcast que fala sobre mitologia grega, assim, desde os inícios e tal. E é muito interessante, assim, no podcast ver como que, vamos dizer assim, algumas regras que regiam o comportamento das pessoas naquela sociedade, regras assim, meio aversivas, foram sendo construídas pela mitologia, sabe? Tem um episódio específico que é a respeito das Eríneas, ou Fúrias, né? Tem esses dois nomes, que eram entidades mitológicas especificamente dedicadas para vingar as pessoas. Então a pessoa antes de morrer, se morrer injustamente, ia pedir para as Eríneas ferrar com o cara que ferrou com ele. E aquilo era uma coisa que os gregos temiam, né? Então tinha gente que tá registrado que não fazia as coisas porque temia a vingança das Eríneas, né? Então é interessante vendo Muito essas bom. construções assim no podcast. Recomendo, acho bem legal. Olha, Jazz. Legal. Eu fiquei pensando bastante e eu fiquei confuso, sabe? Porque eu comecei a lembrar de algumas coisas e eu acho que quando a gente começa a estudar com análise de comportamento e estuda controle aversivo, você começa a enxergar em todo lugar. E eu fiquei tentando quebrar a cabeça para onde é que tem um que tem muito, né? E aí eu acho de verdade que as pessoas, depois que estudaram, vão começar a enxergar em vários lugares. Acho que tem três referências que eu imaginei aqui, duas músicas e um seriado. Só porque é um seriado que eu vi 2 episódios recentemente, eu achei genial.
O seriado, eu não lembro onde é que ele tá, mas chama Kevin Can Fucking Himself. Kevin Can Fucking Himself. É muito legal. O jeito que o seriado é construído é muito interessante, porque ele Que parece uma legal. sitcom muito engraçadinha quando o protagonista é o marido. Aí tem uma hora do episódio que vira e a protagonista vira mulher. E aí você começa a enxergar o quanto ela passa por várias situações aversivas enquanto o cara tá vivendo a sitcom. Então, assim, eu não parei para olhar minuciosamente, sabe? Mas ali eu acho que tem várias coisas interessantíssimas. E tem outro filme também que eu fiz uma análise recente com os colegas, é O Discurso do Rei. O Discurso do Rei é um Muito bom. filme maravilhoso sobre psicoterapia, do meu ponto de vista. Apesar de não ser um psicoterapeuta, você vê ali, ele vai relatando todas as punições que ele sofre, a gagueira dele é nitidamente um dos efeitos que tem sobre a punição, uma relação mais próxima, menos coercitiva, vai tratando ele de várias maneiras. Então, eu acho ali uma aula sobre efeitos da punição. Eu lembrei de uma música da Alanis Morissette que eu me emociono muito ouvindo. A música chama Perfect. Perfect. Então, só ouve. Pega lá a versão acústica dela e ouve. É muito boa, ela vai narrando. A perspectiva dela é como se fosse uma mãe narrando, na minha cabeça, tá? Pode ser que seja só a projeção minha. Mas eu acho que é como se fosse uma mãe ou um pai narrando para o filho expectativas que tem. Para mim também é uma aula de controle aversivo Incrível. da perspectiva do controlador. E tem uma música que eu acho engraçada, da Adriana Calcanhoto, não lembro o nome agora, mas que eu acho que é assim, você vê a sequência da extinção, sabe? Quando você fala o processo de extinção, que você fala vai gerando variação, Sim. agressão e extinção, alguns vão defender que tem componentes aversivos, né? Vocês não lembram aquela música que fala que é pra ver se você volta, que é pra ver se você volta pra mim? Eu não lembro o nome da música, mas ela fala alguma coisa, nada ficou no lugar, aí ela vai cantando e fala assim, eu vou arranhar os seus discos, eu vou violar seu rosto, que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem. Aquilo é extinção. Vai Mentiras. variando e variando e variando, que é pra ver se o reforçador volta. Então, assim, Chama Mentiras. Isso. mentiras. Então, ouça mentiras pensando em extinção e acho que a gente vai ver ali alguns efeitos do, Maravilhoso. do controle aversivo. Ai. Muito bom. E tu, Tati? Márcio, posso dar duas bem batidas? Pode. Eu acho que primeiro me ocorre Nossos Laranja convidados já Mecânica. trouxeram a diversidade aqui, a novidade. A gente pode ficar no chovendo molhado. Incrível o que eles trouxeram, né? Foi muito Aham. bom. Acho que a primeira que a gente pensa quando a gente fala. Pra mim, tipo, é isso. Cor são. É o livro amarelo, mas tem a cor laranja, porque é o Laranja Mecânica é, tipo, a primeira coisa que me ocorre na hora que eu penso. Me lembro, tipo, de ter assistido o filme na faculdade como introdução ao conceito de controle aversivo. E aí fiquei pensando também, e aí isso me ocorreu, Jess, quando você falou do nome do seriado, daquele filme Precisamos Falar sobre Kevin, que foi um filme que eu vi na época da graduação também. E, putz, eu acho que é muito legal pra pensar sobre que tipo de história de contingência cria o perverso no fim do dia, né? Isso. Excelente. E você, Márcio, qual que é a tua recomendação do dia? Pois então, né? Eu gosto muito de Copa do Mundo, né? Eu sou um fã da Copa do Mundo. Então, tô com futebol na cabeça. Eu já falei de Betis. Agora, eu tava lembrando, não sei se vocês acompanham, mas quem acompanha na audiência, na Copa do Mundo, eles resolveram que tá liberado chutar o coleguinha. Pode chutar o coleguinha que não é falta, entendeu? Assim, eles mudaram drasticamente o critério, né, do que é falta e do que não é falta. E o que aconteceu? Algumas rodadas depois, todo mundo chutando o coleguinha, né? Os jogos estão cada vez mais violentos e os juízes mudaram o critério, então tá liberado, o jogo rola mais, a bola segue mais tempo em jogo, tá, de certa forma fica mais divertido de assistir, mas é como quando a gente muda as contingências e as punições, né? Porque antes era amarelo, antes era vermelho, agora não é mais, só para o jogo e dá a bola para o adversário, muda o comportamento, e é rápido que todo mundo saca como é que isso funciona, né? Com mais consciência ou menos consciência, o fato é que todos aprenderam, né? E se adaptaram a esse novo sistema, assim.
E como eu estava pensando sobre isso enquanto a gente estava conversando em alguns momentos, eu pensei que como dica de série, tem uma série que é bem divertida e curiosa, assim, que se chama Ted Lasso. Ela é bem famosa, na verdade, da Apple TV, já tem várias Muito temporadas. bonitinha. E o Ted Lasso, né, ele é um técnico americano, e ele é contratado, ele é um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra. E Mas é aí, outro futebol, né? isso, daí eles de soccer, né? O americano chamaria de soccer, né? Inclusive ele faz isso, né? Quando ele chega, ele chama de soccer, né? E os ingleses ficam corrigindo ele que é futebol. Mas, e aí tu vê, especialmente ele nos primeiros episódios, assim, ele sendo exposto a uma série de contingências aversivas, assim, porque ele é felizão, ele é do bem, ele não é carrancudo, ele não é punitivo, né, como muitos da cultura do futebol, acho que o futebol americano também, né, mas naquele contexto da série ele vem de um outro cenário, de um outro contexto, e ele é todo animadão, assim, né, e aqueles E jogadores as estão... molduras relacionais, Márcio, que ele é colocado como bobão, o pateta, Claro. porque Exatamente, né? E tem toda uma questão, enfim, né? Não é sobre isso, mas acho que, como o talvez pessoal seja estava sobre o dizendo, oposto, Márcio. ah, Talvez seja tipo uma utopia sobre o oposto. talvez. Né? Mas mesmo assim, né? Mesmo que tu venha com um comportamento que a gente possa olhar de fora e dizer assim, isso aqui parece funcionar melhor, isso aqui parece mais adaptado, né? Ele tem que lidar com toda a pressão social que não foi criada para lidar com isso, foi criada para lidar com outras coisas. Eu acho que é curioso, dá para olhar um pouco por esse outro ângulo também. Putz, me veio uma pergunta muito boa agora, que eu não vou fazer, mas que eu acho que vai ter que ser no episódio 2, 3 e 4, né, Márcio? No fim, você tá convencido que a gente vai precisar dos próximos? Eu posso até fazer pra deixar o gancho, tá? Eu vou fazer ok. então pra deixar o gancho. Posso fazer bem rapidinho só pra deixar o gancho? Pode, para deixar o gancho. Não pode responder. Não respondam, tá? Porque a gente vai gravar na outra semana, esse outro. Fiquei pensando, quando você trouxe sobre esse episódio, que ele demora muito mais pra chegar num lugar fera com o time, com as práticas positivas dele, né? Mas ele vai persistindo, e isso que faz ele ser tão adorável. E a nossa cultura em paralelo tá cada vez mais imediatista. A gente quer cada vez mais as coisas pra ontem, a gente aguenta muito menos assistir, a gente tá mais impacientes. E aí, o quanto que esse spam atencional pequenininho e a paciência pequena vai favorecendo práticas punitivas, porque elas são muito mais rápidas que a gente vê o resultado. Yes! Tá comprado? Fui contratada pra segunda temporada? Vou dizer que sim, só para ser reforçador. Yes! Jess, muito obrigado pela tua presença. Por favor, teu tchau e os teus contatos para nossa audiência poder te encontrar. Eu sou bem ruim disso, mas eu só vou aproveitar e fazer uma propaganda, porque, né, a gente, aqui no consultório, a gente faz, todo ano, segundo semestre, a gente faz um grupo de estudo. Grupo de estudo, o Jorge já participou, a Tati já participou, que é para ler o Coerção. A gente lê ele de cabo a rabo, todinho, dessa vez com adições da versão revisada que o Jorge passou para a gente. Então, em geral, todo segundo semestre do ano a gente faz. Para poder acessar e saber como é que funciona, tem o nosso Instagram da Percurso, é percurso.ac, eu acho. Eu sou bem ruim dessas coisas de rede A gente social, põe mas um arroba. percurso.ac. Então, é isso. A gente publica pouca coisa, a gente não fica tentando fazer muito sucesso nem nada assim, mas as coisas que a gente acha muito legais estão passando por lá. E esse eu acho que é um grupo de tudo que eu, assim, recomendaria, porque é um negócio que eu já estudei bastante, então eu fico bem tranquilo de conduzir, eu acho legal. E tem uma coisa que eu acho que o Jorge também traduziu em palavras da última vez, é uma coisa meio uma missão de vida, sabe? Assim, de a gente discutir isso para tentar construir uma cultura e uma relação menos aversiva. Entender o que é aversivo e os desdobramentos, acho que faz parte desse projeto. Então, é uma coisa que para a gente tem muito carinho com essa discussão, com essa leitura. Então, acho que acompanhar lá no percurso, a gente vai publicando algumas coisas e todo segundo semestre, eu espero, durante aí muito tempo, sempre ter E esse de grupo de estudo. bônus, Jorge e eu estaremos lá, né, Jorge? Semestre, Claramente, yes, ok. claramente. Percurso.ac, confirmei aqui, é isso mesmo. Jorge, teu tchau, Valeu. teus contatos. Ai, que delícia estar aqui, gente, com vocês. Assim, muito bom. Não consigo pensar em publicidade melhor que a que o Jazz fez. Gente, vamos lá. Assim, é animal, muito legal. Discussão muito rica. É tipo esse podcast, só que toda semana. Toda Imagina que sexta. A legal. gente vai de novo, é isso? Tipo, fizemos, faremos de novo. Exatamente.
E dos meus contatos também sou que nem o Jazz, assim, bem pouco, mas o meu arroba do Instagram, quem quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia, sei lá, é arroba jorgito.q.a. Ó, então, é isso. Obrigado, gente, pelo convite. Muito legal. Maravilha. Nós que agradecemos. Tati. É mesmo, pessoal, foi muito mais tranquilo e leve. Quando você fala, gravar um podcast, eu sempre fico meio suando, falei, gente, eu não sei fazer essas coisas. Mas eu adorei, assim, vocês conduzem muito bem, é muito gostoso, super organizado, o convite, muito gentis nas flexibilidades todas, então espero que dê muito certo. E qualquer outro convite que topar, eu venho. Eu sou muito, muito facinho, assim, chamar Ó, eu apareço. ó, tá ganhando corpo, Tati. Tá ganhando corpo. Yes! Tá vendo isso? Ô, Márcio, é isso. Você pode vir no spin-off ou você pode não vir, mas ele vai. Eu tô zoando, gente. Eu nunca faria nada sem você, Márcio. Isso nunca aconteceria. Só se eles toparem, aí é um Óbvio. outro assunto. Ok. Né? Tá. Então, tchau, Tati. Tá, valeu, gente. Muito obrigada por mais uma. Foi muito gostoso estar aqui. A gente se vê no próximo episódio de Coerção. Com Instagram ou sem Instagram? Ah, meu Instagram. Tá com o Instagram? Não tô com ele baixado no celular, mas é @TatianaCoabCafife. E é isso. Então tá. Valeu, pessoal. E vocês me encontram no @MárcioEBarbosa e sempre fecho lembrando que o Podect é uma iniciativa do SIG Act do Brasil, que vocês encontram no @SIGACTBR, que por sua vez só existe porque existe a ACBS Brasil, que vocês encontram no @ACBS Brasil. Valeu e nos vemos no próximo sobre coerção ou não. Até!